Meu tema é das competências tributárias. E a esse respeito, eu gostaria de dizer o seguinte: enfrentar a razão pela qual estou falando sobre esse tema e depois examinar 3 problemas, e não mais, que penso serem os maiores problemas que estão sendo enfrentados hoje, que é um problema de estrutura, de interpretação e de aplicação relativamente às competências tributárias. Por que que o tema, a meu juízo, é um dos mais importantes no direito brasileiro? Porque há novas teorias e há novas decisões que estão alterando um entendimento que foi consolidado nos 30 anos da promulgação da nossa Constituição. E dentre tantas decisões sobre as quais eu poderia falar, eu apenas falaria de 2 movimentos jurisprudenciais. De um lado, a jurisprudência consolidada, que declarou a inconstitucionalidade da lei que ampliava a base de cálculo de PIS/COFINS, com base no conceito de faturamento. A jurisprudência que declarou a inconstitucionalidade da lei que tributava os pagamentos feitos a avulsos e independentes com base no conceito de salário. A jurisprudência que declarou a inconstitucionalidade da tributação pelo ICMS da importação por pessoa física com base no conceito de mercadoria de comerciante. A jurisprudência que declarou a inconstitucionalidade da tributação pelo imposto sobre serviços, da locação e da cessão de uso. Portanto, existe consolidada no Supremo essa linha jurisprudencial. E há, no entanto, algumas decisões esparsas que apontam em sentido contrário. Eu mencionaria 2. Aquela que foi objeto de julgamento no ano passado, mas que foi publicada nesse ano, entendendo que o conceito de serviço é o conceito de utilidade econômica imaterial e não de obrigação de fazer. E a de 1945, ainda não julgada, mas objeto de uma medida cautelar, momento em que o Supremo, relativamente à incidência do ICMS sobre cessão de uso de software, já mostrou um direcionamento no sentido de que as competências tributárias devem ser interpretadas de maneira ampla para que possam abarcar todas as realidades econômicas existentes no mundo, e não apenas algumas delas. Diante deste cenário, me parece importante examinar 3 problemas que, a meu juízo, estão fundamentando esta nova visão, com toda a modéstia, eu entendo, manifestamente equivocada. Problema de estrutura, problema de interpretação e problema de aplicação. Problema de estrutura. Como é que nós devemos interpretar um dispositivo constitucional que atribui poder de tributar a entes federados? A primeira pergunta que nós temos que fazer é uma pergunta básica, normalmente esquecida por teóricos e por julgadores, que é saber o que significa uma competência. Mas, mais tecnicamente, o que significa um enunciado constitucional que atribui competência. Nesse sentido, e muito didaticamente, eu diria o seguinte, que uma regra de competência é um conteúdo de um enunciado prescritivo que guia indireta, mas também diretamente a conduta dos entes federados, de maneira abstrata, heterônoma e com aplicação de sanção. Número 1, o que é uma prescrição? O conteúdo de um enunciado prescritivo é aquele que visa a modificar a conduta do seu destinatário, de tal sorte que o destinatário tenha que se adaptar ao seu conteúdo, e não o contrário. Para que servem os enunciados prescritivos? Eles têm a função de modificar ou de alterar a conduta dos destinatários.
Por isso que eles não são nem verdadeiros nem falsos. E é por isso que eles visam a fazer com que o mundo se adapte a ele, e não ele, enunciado, que se adapte ao mundo. O enunciado é proibido matar, não é verdadeiro nem falso. Não se deve acreditar nele, deve-se obedecê-lo. E a função dele é precisamente a de fazer com que a conduta das pessoas se adapte a ele. É por isso que o enunciado prescritivo se diferencia do enunciado descritivo. O enunciado descritivo tem a função de descrever como as coisas são, têm sido ou foram. A função é informar o destinatário a respeito de um estado de coisas. De tal sorte que a função de um enunciado descritivo não é fazer com que o mundo se adapte a ele. É ele, enunciado, se adequar ao mundo. Portanto, o enunciado chove lá fora é um enunciado que pode ser verdadeiro ou falso. Porque com a sensibilidade que nós temos, nós podemos sair lá fora para verificar se está ou não está chovendo. Em outras palavras, o enunciado prescritivo tem a função de alterar a conduta dos destinatários. Jamais descrever a conduta dos destinatários ou descrever um estado de coisas. Além disso, os dispositivos constitucionais que atribuem poder são enunciados que guiam não apenas indiretamente a conduta, mas também diretamente. Todos nós sabemos daquela grande divisão que se faz entre normas imperativas, os comandos e as proibições, e as normas não imperativas, as permissões, as faculdades, as definições, as normas de aprovação e, em certa medida, os princípios. Enquanto as normas imperativas regulam diretamente a conduta do destinatário, as normas não imperativas apenas o fazem indiretamente. Diante dessa classificação, surge uma indagação capital. As regras de competência são normas imperativas ou normas não imperativas? Os teóricos do direito já se pronunciaram sobre esse assunto. Kelsen e Alf Ross entendiam que era um comando sem conteúdo. Hart e Bulligen entendem que as regras de competência definem fontes normativas válidas. Ao passo que outros teóricos, mais recentemente, têm entendido que as regras de competência atribuem permissões, sem, no entanto, adiantar conteúdos. Sendo assim, todos esses grandes teóricos do direito têm um entendimento comum, o de que as regras de competência são da categoria das normas não imperativas, porque não regulam diretamente a conduta. Há, no entanto, um detalhe fundamental. Esses teóricos, quando trataram do tema, trataram dos dispositivos das outras constituições que não adiantam materialidades, ao contrário da nossa Constituição. O exemplo paradigmático de regra de competência é: compete ao legislador ordinário aprovar leis. Este exemplo não é o exemplo de que nós se valemos para tratar de regras, competências atributivas de poder de tributar, porque estas normas se diferenciam daquelas outras na medida em que qualificam determinadas bases fora das quais não há poder de tributar. E tanto é assim que a União só pode tributar a renda, a importação, a exportação, a industrialização de produtos, etc. Os estados, só algumas materialidades, e os municípios, outras. Com isto eu quero dizer que as regras de competência atributivas de poder de tributar, na Constituição de 1988, não apenas indiretamente regulam a conduta, atribuindo uma faculdade, não uma permissão, uma faculdade, mas também predeterminam o conteúdo do exercício dessa competência. E por isso se revestem da categoria de normas imperativas e por isso prescritivas. Eu registro mais uma vez. Regra de competência no Brasil não descreve como as coisas são. Determina como elas devem ser. Além disso, são normas abstratas, porque contêm uma hipótese e uma consequência relativamente a um fato que ainda não aconteceu.
não regulam concretamente determinados comportamentos como se fossem provimentos judiciais. Mais ainda, além de serem conteúdo de enunciados prescritivos que regulam diretamente a conduta, abstratamente, se revestem de uma categoria, de uma qualificação absolutamente essencial. São normas heterônomas. Isto é, o destinatário é diferente da autoridade que a cria. Ao contrário das normas de direito privado, em que as próprias partes estabelecem para si mesmas os comandos que deverão obedecer no futuro. As normas de competência, em vez disso, estabelecem distintamente como as outras autoridades deverão se comportar, de tal sorte que não há uma união entre o editor da norma e o destinatário dela. São duas entidades completamente diferentes. E, por fim, as regras de competência são normas coativas em sentido amplo, na medida em que a desobediência do seu comando produz uma consequência, que é a invalidade formal do dispositivo e material da norma. Isto é, o ente federado que transbordar dos limites da competência produzirá um dispositivo inconstitucional, do qual surgiria uma norma igualmente inconstitucional. Sendo isso, todavia, verdadeiro, é inadmissível sustentar que os dispositivos constitucionais veiculam tipos, se os tipos apenas descrevem como as coisas são. Porque se nós admitirmos isso, nós estaremos admitindo, vejam só, que as regras de competência não são o conteúdo de um enunciado prescritivo, mas de um enunciado descritivo. Não são normas que guiam diretamente a conduta, mas apenas estabelecem recomendações que podem ou não ser seguidas. Mais do que isso, os enunciados não seriam enunciados abstratos, mas enunciados concretos. Não veiculariam normas heterônomas, mas normas autônomas. E ainda seriam desprovidas de sanção. O entendimento de que as regras constitucionais, atributivas de competência, exprimem tipos, assim entendidas, aquelas descrições de propriedades tipicamente observadas ao longo do tempo, transforma as regras de competência em recomendações, em regras de etiqueta, de tal sorte que o próprio destinatário vai definir o conteúdo da norma que tem que observar, como se ele fosse o próprio autor da norma que deve obedecer. Isso me parece fundamental, porque atinge aquilo que é essencial no direito, que é a normatividade do direito. O mundo tem que se adaptar ao direito, não é o direito tem que se adaptar ao mundo, como se as disposições constitucionais não tivessem sentido e fossem adquirindo sentido mutável e dinâmico ao longo do tempo. O direito tem que funcionar como contraponto a isso, estabelecendo como as coisas devem ser, não como elas têm sido. Este é o primeiro problema, que atinge o DNA do direito. Mas tem um segundo e um terceiro, que eu trato brevemente. O segundo é um problema de interpretação. O que é interpretação? Existem 3 teorias, porque eu tenho 5 minutos. Número 1. Teoria cética da interpretação. Interpretar é atribuir qualquer significado ao dispositivo. Teoria cética moderada, ou cognitivismo moderado. Interpretar é atribuir algum significado, porque os termos utilizados pelo legislador podem ser ambíguos, mas não possuem significado ilimitado, porque as palavras exprimem significados que foram sendo consolidados ao longo do tempo. E qual é a terceira interpretação? Como sempre é no direito, a terceira teoria é a teoria mista, que ora a interpretação é um ato de vontade de atribuir qualquer significado, nos casos difíceis, e é uma
o reconhecimento de significado nos casos fáceis. Qual é a teoria adequada e que foi fruto de debates pelos teóricos do direito nos últimos 30 anos? Vamos pela negativa. Há um consenso doutrinário no sentido de que a interpretação não é a atribuição de qualquer significado às palavras. O intérprete deve reconhecer os significados possíveis e, dentro de métodos de interpretação, escolher aquele que seja mais conforme ao sistema do qual o dispositivo faz parte. Mas jamais um teórico pode atribuir o significado que bem lhe aprouver. Porque se isso for feito, de novo nós atingimos a normatividade do direito. Porque o direito deixa de ser significado que constranja a conduta dos outros para ter o significado caprichoso do próprio destinatário que a está interpretando. O que está acontecendo hoje? Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal estão desprezando os significados mínimos dos termos constitucionais e atribuindo a eles o significado que subjetivamente melhor se conforma à vontade do julgador. E isso está acabando com a normatividade do direito. Não bastasse tudo isso, ainda há o terceiro problema, que é precisamente o da aplicação. Porque uma vez construída a norma, e portanto determinado esse sentido, é preciso aplicá-lo diante do caso concreto. E há várias teorias sobre a aplicação, mais formais, no sentido de que esses significados são intransponíveis, ou mais particularistas, no sentido de que esses significados são meras recomendações, que diante do caso concreto e das circunstâncias, todas sempre excepcionais no direito tributário, podem ser afastados. Neste universo de teorias, pergunta-se: qual é a teoria da aplicabilidade adequada? Respondo pela negativa. O particularismo puro, que entende que as normas constitucionais são meras diretrizes que podem ou não ser objeto de observação, de observância pelo destinatário, acaba com a normatividade do direito. E por quê? Porque aquilo que serve de limite termina sendo limite nenhum. E, portanto, o poder pode ser exercido livremente. E aquilo que é poder de tributar vira soberania. Porque poder é sempre poder limitado. E a função das regras de competência é precisamente limitar o exercício do poder. O conjunto desses três problemas de estrutura, de interpretação e de aplicação está, na minha visão, minando a normatividade do direito. E eu tento explicar isso usando duas metáforas, após as quais eu termino aqui a minha exposição. Vejam que os teóricos mais tradicionais normalmente utilizavam a metáfora das vigas mestras de um edifício para exemplificar os princípios ou mesmo para exemplificar normas fundamentais do sistema. É por isso que alguns autores, um deles brilhantemente trata desse assunto aqui do meu lado, o professor Jorge Antônio Carrasa, trata os princípios como vigas mestras do ordenamento jurídico. Essa concepção de princípio como fundamento é muito antiga, remonta a Aristóteles, para quem os princípios seriam fundamento, tal como o leme para os barcos, os pilares para o edifício, os pais para os filhos e o poder para o Estado. No seguinte sentido: sem os fundamentos, o barco perde o rumo. Sem os fundamentos, o edifício desmorona. E um desses fundamentos é o da discriminação de competências. E vejam que a discriminação de competências no direito brasileiro é da seguinte forma: a União só pode tributar as bases A, B e C, os estados D, E e F e os municípios G, H e I. Essas competências são exaustivas, porque a União é que tem competência residual. Mas a competência residual é da seguinte forma: ela só pode tributar por meio de lei complementar, desde que não coincida nem com A, I. Tem que ser outras bases. Sendo assim,
as competências são privativas, mutuamente excludentes e conjuntamente exaustivas, que são termos lógicos. De tal sorte que, sendo assim, eu pergunto, como é que se pode admitir, nesse sistema de discriminação de competências, que A, B e C não tenham significado? Ou que D, E e F não tenham significado? Porque, se não tem significado, para que competência residual? Se a competência geral já abrange tudo, para que competência residual para mais alguma coisa? Porque mais alguma coisa já está dentro de tudo. E como é que não vai haver invasão de competência? Como é que nós vamos saber os tributos que vão ser repartidos se não há significado previamente determinado? Em outras palavras, essas concepções, baseadas nesses três problemas, estão dinamitando a estrutura ou os pilares do edifício. Tal como aconteceu no edifício Palace 1, no Rio de Janeiro, em 1980 e alguma coisa. Um edifício inteiro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desmoronou. E a foto do desmoronamento é de areia pelos ares, porque o material utilizado se esfarelou. É como se o material do direito, que são as normas, estivesse se esfarelando. Mas não apenas nós precisamos prestar atenção no modo como a gente ergue o edifício. É preciso prestar atenção como a gente mantém o edifício. Isto é, uma vez construído o sentido, é preciso aplicá-lo ao caso concreto. Qual é a segunda metáfora? 10 anos depois, 3 edifícios no centro do Rio de Janeiro, de novo, desmoronam. Primeiro um maior e 2 depois. A investigação concluiu. No 9º andar do edifício maior tinha sido feita uma reforma. E os pilares do andar tinham sido retirados. O prédio caiu. Qual a minha preocupação? A minha preocupação é no sentido de que os pilares do direito estão sendo esfarelados pelo ceticismo interpretativo, pelo particularismo de interpretação, de aplicação, e mesmo desconsiderando isso, as sucessivas reformas constitucionais têm desnaturado o edifício que está prestes a cair. Qual a nossa missão? Abandonar o opinionismo, o subjetivismo na interpretação e voltar às categorias fundamentais que nós aprendemos nos últimos 30 anos. Eu me incluo entre aqueles que entendem que a tarefa do cientista é aprimorar aquilo que foi construído e não simplesmente rejeitar com pretensão de novidade, novidadeira, aquilo que foi construído tão arduamente pelos mestres que nos antecederam. E digo mais, e aí termino, o opinionismo judicial e doutrinário está acabando com o direito. Porque tudo é opinião. Mas não é tudo opinião. Existem determinadas fontes que são irrecusáveis, significados mínimos que são irrecusáveis e significados que foram consolidados durante 30 anos e dos quais nós não podemos nos afastar. Aliás, é muito interessante. Se tudo fosse opinião, nós precisaríamos nos lembrar do diálogo que Protágoras teve com Sócrates. Protágoras disse: todas as opiniões são verdadeiras. Aí o Sócrates disse: eu acho que a sua opinião é falsa. Segundo a sua própria opinião, a minha opinião é verdadeira. Portanto, se a sua opinião é verdadeira, ela é falsa. O que mostra uma contradição insolúvel. É preciso retornar aos fundamentos da teoria do direito, da lógica e para as bases do direito tributário. E não renegar aquilo que os nossos mestres construíram arduamente durante 30 anos. Pela atenção e generosidade, muito obrigado.